Olá, sejam bem-vindos ao E2. O convidado do Panorâmica de hoje é Ribatejano, tem 45 anos e é formado em jornalismo pelo Senjor. Passou primeiramente pela rádio antes de integrar a televisão em 1995 por via da TVI. Embora seja um rosto muito associado ao desporto, por ter apresentado programas como o Contra-Ataque, Fora de Jogo e Quarto a Fundo, é atualmente pivô dos noticiários da TV 24. Connosco aqui hoje em estúdio temos José Gabriel Quaresma. Olá José, seja antes de muito mais bem-vindo ao E2. Nada melhor para começarmos do que falar na paixão que tens pelo jornalismo. E numa entrevista que deste ao DN em 2013, disseste que essa paixão se deve muito à tua mulher, que também ela é jornalista da TVI. De que modo é que ela te influenciou? Boa tarde, antes de mais, boa noite, bom dia. Agradecer desde logo o vosso convite e terem-se lembrado de mim. Nós agradecemos também o facto de estás presente. É um gosto de estar aqui. Sim, tem tudo a ver com paixões. Eu apaixonei-me pela minha mulher e depois apaixonei-me pelo jornalismo. Na verdade, não. Na verdade, nós conhecemos, ainda não éramos jornalistas, éramos estudantes. Depois a vida foi seguindo o seu curso. A minha mulher tirou um curso superior que não tinha a ver com jornalismo e eu comecei a perceber que era um mundo interessante. Mais interessante que andar com baldes de massa às costas ou com uma picareta na mão. E pronto, e depois comecei de facto a conhecer pessoas, a perceber a dinâmica e a perceber que era aquilo que eu queria fazer, porque eu até à idade adulta nunca tinha tido uma opção sobre o que é que eu queria fazer no futuro. Ao contrário da maior parte das pessoas, queria ser isto e aquilo e aquilo outro. Não tinhas essa ideia definida? Não. Quando miúdo queria ser padeiro, bombeiro, aquelas coisas. Mas depois, à medida que fui crescendo, não. E foi por ali, por volta dos 22, 23 anos, e a propósito da minha mulher, que eu comecei a ver que, de facto, aquilo era uma coisa interessante. Porque não era pesado, porque, enfim, conhecia as pessoas, mas, sobretudo, e foi isso que me puxou para o jornalismo, ser o narrador da história, seja ela qual for, é um privilégio que a maior parte das pessoas não tem, que é estar dentro da história, a viver a história, os acontecimentos e a contá-los. E, portanto, foi isso que me atraiu. E foi a opção que eu tomei, ser jornalista, como digo, porque eu não tinha nenhuma ideia formada sobre aquilo que queria ser quando fosse grande. Tu tiveste 15 anos no jornalismo desportivo e disseste que saíste por estar saturado. Na altura estavas saturado de quê? O que é que te faltava ou, no caso, o que é que havia a mais? Bom, há 15 anos a fazer sempre o mesmo, obviamente que é repetitivo. Depois, se tu gostares muito do que fazes, leia-se em relação aos temas que tratávamos, tu continuas, como os meus colegas continuam e continuam com prazer. No meu caso, eu achava que conseguia fazer mais coisas diferentes e, portanto, já parecia um ratinho numa gaiola, na rodinha. Já não saía dali. E tive que arriscar tudo e arrisquei uma carreira inteira de 15 anos. 15 anos já é uma carreira. Portanto, para recomeçar tudo de novo, com todo o aliciante do desafio que isso encerra. Porquê é que eu me fartei? Bom, eu fartei-me porque, por exemplo, eu saía de casa para ir fazer um treino do Sporting ou do Benfica e quase que já levava a peça feita na cabeça, porque aquilo não ia fugir dali, as declarações iam ser aquelas. A novidade era saber quem é que jogava, quem não jogava, quem estava lesionado ou castigado e por aí fora. E, portanto, achei que era tudo muito redutor para mim. Desmotivou-te de certa forma? Completamente. Desmotivou-me completamente. E depois há uma coisa que eu não tolero. Eu não tolero faltas de respeito, eu não tolero abusos, eu não tolero extremismos. E o desporto, e prova-se, eu saí já do desporto há mais de 6 anos, e prova-se que é um mundo à parte do mundo real, é um mundo irracional e é um mundo com o qual eu não queria ter qualquer tipo de ligação. Eu não queria ser mandado para um estádio às 10 da manhã, começar a fazer diretos quando um jogo era às 8 da noite e tinha todo o tipo de adeptos a meter-se comigo. Ou era porque eu era muito bom e gostavam do meu trabalho, ou era porque eu era muito giro ou muito feio, ou era porque eu era filho disto ou filho daquilo. Eu não lhes dou esse direito, como eu não faço às outras pessoas. E, portanto, de repente concluí que este é um mundo do qual eu não quero fazer parte. E pedi para sair, com todos os riscos que já sublinhei, que é uma carreira que tem que recomeçar. Eu não sabia o que é que iria dar. E chegou ao ponto de eu, enquanto cidadão, enquanto pessoa, não vejo futebol. Eu tenho até já, neste momento, uma certa aversão ao futebol. Saturou de tal forma... De tal forma que... Porque eu não consigo conceber como é que, por exemplo, um advogado, um médico, seja quem for, que tem que ter uma postura na vida diferente das outras pessoas,
consegue ter comportamentos tão pré-modernos, tão animalescos, por causa de um clube, de uma bola. Não entra na minha forma de ver a vida. E, portanto, afastei-me completamente. Eu continuo a ir ao futebol, continuo a ver futebol, mas só o meu vilafranquense, que é onde joga o meu filho, que foi campeão ano passado, que jogamos contra o Benfica na final, não perdemos. E, portanto, esse futebol dá-me gozo. Eu vou quando quero, as pessoas conhecem-me, pagam-me uma imperial, comemos um corato, aquelas coisas no futebol verdadeiro. É tudo muito mais terra a terra, muito mais familiar. Sim, futebol à séria, não. Chega a acontecer a seleção portuguesa estar a jogar e eu estar a treinar, ou a correr, ou a fazer Muay Thai. Não, perdi o gosto, não tenho interesse nenhum em futebol. E depois de praticar outros desportos que pratico, comecei a perceber uma outra coisa que ainda me afastou mais. Que, de facto, desporto não é só o futebol. O futebol é um desporto onde se gasta dinheiro sem qualquer nexo. Mas o desporto verdadeiro, onde tu sofres imenso, onde tu trabalhas para chegar aos objetivos, esse nem sequer é pago. E, portanto, eu comecei também a perceber o valor das coisas e a relacionar. E, portanto, respondendo à tua pergunta, foi uma saturação jornalística que se transformou numa saturação pessoal. Sejam felizes quem gosta de futebol, mas não contam comigo. Então, com certeza que durante esses 15 anos pensaste em dedicar-te a outra área do jornalismo, não? Durante esses 15 anos em que estive no desporto, muito sinceramente, foi por fases. A primeira fase foi, eu era estagiário e arriscava muito na escrita, arriscava até demais. E, portanto, fui ganhando o meu espaço, fui conquistando o meu espaço. Depois comecei a trabalhar. E então estava na fase de mostrar trabalho. Depois entrei na fase em que ia a um centro comercial, um café, e gostava de perceber que as pessoas olhavam para mim. Fazia bem ao ego. Depois entrei na fase em que isto tudo já não me dizia nada. E depois já conhecia o meio futebol por dentro tão bem, e tudo o que lá se faz, que a partir de uma determinada altura eu comecei a pensar de facto em mudar. Mas o que me levou a começar a pensar em mudar foi nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, desses 15, foi de facto os ambientes. Os ambientes de pressão, os ambientes de intimidação. Não que eu tenha medo, não tenho. Ainda em fevereiro fui ameaçado de morte por algumas 300 pessoas. Não tenho medo. Estou cá, quando cair, caí. Não é uma questão de medo, é uma questão de respeito, que é diferente. Eu não posso aceitar que tentem fazer algo comigo que eu não faço com ninguém. E, portanto, o ambiente do futebol, que rodeia todo o futebol, foi, se quiseres, a mola que fez com que eu tomasse essa decisão radical, que não me arrependo minimamente, em boa hora o fiz. Tu tiveste 3 anos afastado dos ecrãs, estiveste envolvido num projeto de reportagem e posteriormente foste então convidado para ser pivô nos noticiários de fim de semana da TV24. Essa adaptação foi fácil, visto que foi um registro diferente daquele que tinhas feito até ao momento? Não foi e não está a ser. O desporto... eu acho que quem apresenta programas de desporto, se colocar lá um pouco da sua personalidade, consegue fazer a diferença com todos os riscos. Modéstia à parte e não querendo colocar-me em bicos de pés, até porque este é um conteúdo com um target definido, aquilo que eu fiz foi arriscar. Sempre arrisquei na vida, arrisquei na escrita, arrisquei na postura. E, portanto, eu fazia coisas diferentes no desporto. Recorda-me só qual era o resto da pergunta? Se a adaptação foi fácil. E não foi fácil. Não foi. Porquê? Porque eu entrei, já há 3 anos, para os noticiários da TV24 e fazia muitos rodapés, muitos improvisos. E então comecei a perceber que o registro era completamente diferente. Aqui é hard news. E, portanto, o espectador não está para os teus rodapés ou para as tuas opiniões implícitas. O espectador está aqui para ver notícias. E por isso eu disse que quando saí do desporto estava a encetar um novo desafio. E durante estes 3 anos, e continuo a aprender, estou a adaptar-me ao registro. É um registro completamente diferente. Não é um registro nem melhor nem pior. Ambos são informação, mas o registro aqui é completamente diferente. Dá muito menos margem de manobra. Muito menos e cada vez menos. E agora, com o advento das redes sociais, cada vez menos ainda. Porque basta tu tossires no ar e a seguir tens um vídeo nas redes sociais a gozarem contigo ou a aplaudirem-te. Portanto, há uma a responsabilidade não é maior, é uma responsabilidade diferente. Eu, pelo menos, se calhar porque estou há 3 anos na informação geral e estive 15 no desporto, eu sinto todos os dias que entro no estúdio e me sento em frente à câmara, sinto o peso da responsabilidade. Tu falaste numa questão muito importante, as redes sociais.
e recentemente, tal como disseste, foste bastante criticado por teres feito o tal comentário de põe uma bomba no avião, numa publicação de um amigo que na altura viajava para a Alemanha com adeptos sportinguistas. Achas que o jornalista tem ou não responsabilidades especiais quando posta um comentário ou dá uma opinião publicamente, ainda que o possa fazer a título pessoal? A lição que eu tive de fevereiro é que sim. Eu achava que o meu direito, enquanto cidadão, se sobrepunha à minha profissão, porque se eu um dia deixar o jornalismo, se for para serralheiro, continuo a dar a minha opinião, mas aí as pessoas que já não vão dar grande importância. E, portanto, o que aconteceu em fevereiro foi uma coisa que eu aproveito até, porque há muitos jovens a ver na vossa escola, aproveito até para dizer, não teve nada a ver com o Sporting, não teve nada a ver com os adeptos do Sporting, não teve nada a ver sequer com o futebol. Casualmente, o meu amigo de há 20 anos ia num avião para um evento sobre gin, na Alemanha, onde iam os adeptos do Sporting. E eu fiz esse comentário... foi uma mera coincidência, então. Eu fiz esse comentário dirigido a ele. Inclusive, eu tive cuidado de pôr os emojis. Portanto, nem escrevi por extenso para não ser a tal carga semântica. Só que alguém que não gosta de mim, eventualmente, fez um print screen e pôs aquilo a publicar e, portanto, eu tive ameaças de morte e à minha família e etc. E isso fez-me aprender uma lição aos 45 anos. Tudo o que tu colocas nas redes sociais, de facto, é público. Mesmo num circuito fechado, é público. E, portanto, tens de ter cuidado. E o que é que eu aprendi? Aprendi que, a partir de hoje, eu só coloco algo depois de pensar assim. Eu escrevi, ou tenho uma foto, ou um vídeo. Quem é que vai ver isto? Vai ver o meu chefe atual, o meu antigo chefe, o meu futuro chefe, os meus filhos, a minha mãe, os meus pais, os meus amigos, por aí fora. E faço uma hierarquização. E há um que está no topo, normalmente são os meus filhos, claro. E pergunto, eles podem ler isto? Eles podem ver isto? Ok, sim, clico. Não, apago ou edito. Portanto, essa foi a lição. Há que ter muito cuidado, justamente porque este exemplo que aconteceu comigo é um bom exemplo. É um exemplo que foi deturpado pelos adeptos do Sporting, porque eu nunca iria dizer para colocar um avião nem a brincar num avião um dia. Um amigo meu, há 20 anos, e depois descobri mais 3 amigos meus. Sim, porque eu tenho amigos do Sporting, tenho amigos do Benfica, do Porto. A vida não é o futebol. Mas foi uma grande lição. Mas indo de encontro à pergunta que me fazes, eu vivi toda a vida, estes 20 anos de televisão, como eu sou. Eu não sou uma estrela da televisão, nem nunca fui. E vivia assim. E a partir de fevereiro tive que reformular a minha atitude perante a vida e perante as pessoas, ter mais cuidado, autocensurar-me. Criou-me muito mais exposição, autocensurar-me. Sim, censura, porque é assim que eu consigo viver tranquilo. E uma das questões que eu deixei de abordar nas redes sociais, por exemplo, foi o futebol. Outra das razões foi a política. E às vezes já meto uns posts de sexo, porque aquilo vende, não é? Então estou a brincar. Mas o futebol e a política acabou no meu Facebook. Pelo menos enquanto a minha opinião expressa. Eu, se a quiser expressar, expressa em particular. Mas talvez um dia, se te dedicares a outra área, se deixares de ser jornalista, talvez tenhas mais... Sintas mais esse conforto. Mas para repara, fazer o... até no próprio meio, eu quando digo, eu não sou uma figura pública, eu sou um tipo que tem esta profissão, que tem uma exposição. Eu, se for dentista, tenho uma profissão de igual responsabilidade, não tenho exposição. Aí posso dizer o que quero. A minha profissão sobrepõe-se aos meus direitos fundamentais, pelos vistos, infelizmente, neste lugar mal frequentado que nós chamamos país, sobrepõe-se, porque não há uma cultura. As pessoas vivem as suas próprias coisas, seja o futebol, seja o que for, como sendo as suas. E quando tu tens uma opinião diferente, estás a atacar. E se estás a atacar, há uma defesa. E, portanto, não vale a pena. Não vale a pena porque a vida não são as redes sociais. Não é? Basta tu reformulares os teus comportamentos, infelizmente. E não seres propriamente aquela pessoa que tu és e que sempre foste. Portanto, temos que criar um espelho, uma capa e engolir sapos, muitas vezes. Que é eu querer comentar, dar uma opinião pública sobre, por exemplo, o que está a acontecer em Portugal politicamente e não o poder fazer, porque depois chama-me a atenção, seja no meu trabalho, seja aos meus colegas, seja quem for, e não vale a pena de todo. Em termos profissionais, o que é que te vês a fazer num futuro próximo? Vês-te no registro que tens agora ou num registro diferente? Bom, aproveito essa pergunta para passar uma mensagem a vocês todos que vão acabar os cursos e que vão começar a trabalhar. Eu com 20 anos e 45, e acho que já tenho o meu espaço, sinceramente não me vejo a fazer muito mais.
não vejo que tenha grandes possibilidades, não vejo que seja grande aposta de ninguém, com toda a humildade o digo. Mas também, se continuar a fazer até ao fim dos meus dias o que faço, morro satisfeito. Se me perguntas se eu acho que tinha capacidade para fazer mais coisas, eu não sou a pessoa indicada para o responder. Mas, pelos vistos, quem me segue, quem me vê, acha que se calhar não. Mas ainda assim, é uma mensagem que vos passo, eu não baixo os braços. Eu tenho um programa de running apresentado que vai avançar, eu apresento propostas, eu tento continuar a seguir o meu caminho. Tenho uma proposta que aceitei do estrangeiro, a longo prazo, portanto não é para já. Portanto, ao que tudo indica, irei deixar Portugal dentro de alguns tempos. Mas o que eu queria que ficasse desta minha mensagem é que, por muitos anos que tu tenhas de experiência, por muita credibilidade que tu possas ter, as coisas não são assim tão fáceis. Há sempre alguém à tua frente, há sempre alguém que alguém vê mais valor e que coloca essa pessoa. E isso é a mensagem. Esse fechar de portas, nós temos que as abrir a seguir. E eu vou abrindo as minhas. E, portanto, o que é que eu me vejo a fazer? Se tu me perguntares o que é que eu gostava de fazer, gostava de deixar o jornalismo para trabalhar no negócio da televisão, noutro patamar. Como isso não é viável, o que eu gostaria de fazer no futuro é o que faço. Porque eu gosto muito de apresentar formatos em televisão. É o que eu mais gosto de fazer em televisão, é a apresentação. Eu dou aulas, como sabes, dou reportagem, dou tudo e dou apresentação também. E não é fazer apresentação para me tornar conhecido, não é? Não é por aí. Claro. É porque gosto. Dá-me prazer contar. Lá está, vamos ao início desta entrevista. O privilégio que eu tenho de ser o interlocutor das histórias. Ao ponto... Poderes contar a história. Tal e qual. Ao ponto de... Tem dias que eu vou para casa e... cansado, caio no sofá, quase morto. Porque imagina, eu quando voltei à apresentação ao fim de 3 anos... foi um fim de semana e houve um autocarro que caiu com mortos em Portugal e com muitos feridos. Eu tive 4 horas de emissão em direto. Portanto, ponto 1, não podia ter melhor antecâmara que foi aquela. Ao fim de 4 horas já estava pronto para continuar a apresentar, já tinha passado os receios todos. Mas depois levei aquilo tudo para casa. Absorvemos os males do mundo, sabes? E se por um lado isso... É complicado. É complicado, mas passa com uma corrida, com um treino e passa... Mas sim, é o que eu gosto mais de fazer e, portanto, respondendo claramente à pergunta, não tendo o meu destino nas mãos, no mínimo dos mínimos, que me deixem continuar a fazer o que faço. Em relação ao projeto que falaste no estrangeiro, ainda é possível já dares algumas luzes sobre isso ou ainda está tudo em segredo? Não é porque eu fui convidado e pediram-me sigilo absoluto. Posso dizer que vem de acordo com os meus objetivos. Em primeiro lugar, será voltar ao desporto, em primeiro lugar, algo que nunca me passou para a cabeça depois de sair. Mas não ao futebol? Justamente ao futebol. Justamente ao futebol. Mas não é cá, e portanto não sendo cá logo é uma descomplicação, mas sobretudo porque vou exatamente para aquilo que vou, se o projeto avançar, para o que te disse. Vou continuar a apresentar, mas deixo o jornalismo como sendo uma prioridade e passo para gerir o negócio da televisão. Vou para outro patamar na minha carreira. E é por isso que eu aceitei imediatamente, apesar de ser fora de Portugal, mas hoje também já não se imigra, não é? Falamos na imigração, mas já não... Tu, se tiveres que ir trabalhar para outro país, não imigras, porque daí a 3, 4 horas estás cá. Já não vamos com a mala de cartão. Portanto, os meus filhos já são crescidos. A minha vida está estável e, portanto... Tive mais convites, para começar em janeiro em Angola, mas depois caiu, outro para começar na África do Sul, também noutro patamar de jornalismo, também caiu, e por isso é que eu fiz a ressalva, não sei se vai avançar ou não, portanto convém também não avançar muito nas conversas. Sim, claro. Mas se avançar, sim, declaradamente vou tentar ir. José, chegámos ao fim do nosso programa, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Este foi mais um Panorâmica, o E2 fica por aqui, estamos de volta na próxima semana.